Olá, bem-vindos ao Festival Luz, Câmera e Close de Música de Cinema. Estamos aqui de novo para falar um pouco da música da comédia. E contextualizando esse bate-papo, essa ideia aqui, nós vamos daqui a pouco acompanhar o filme O Homem Mosca, Safety Last, que é um clássico da comédia americana, do Harold Lloyd. É um filme de um artista que é do mesmo nível do Chaplin, do Buster Keaton em termos de comédia, talvez menos famoso, né, principalmente aqui no Brasil, mas o Harold Lloyd tem pérolas do cinema mudo, do cinema mudo cômico, e a gente vai acompanhar esse filme de um modo muito louco que a gente já vai te explicar. Para fazer esse cinepiano, esse espetáculo de acompanhamento musical ao vivo de filmes mudos, o cinepiano já existe há muito tempo, já tenho feito isso há bastante tempo, e no festival a gente está fazendo esses dois espetáculos. Para acompanhar essa comédia, eu convidei um grande músico, que realmente é um cara que tem uma técnica, um talento, um ouvido fora do comum. Eu acho que hoje é uma referência do violino brasileiro, que é o Ricardo Hertz. E o Ricardo Hertz está online agora com a gente, à distância. Então a gente já vai fazer uma experiência muito louca. Bem-vindo, Hertz. Boa noite. Valeu, Tony. Valeu, boa noite a todo mundo. Isso aí, valeu pelo convite, uma honra. Nossa, mega honrado de você ter topado fazer essa loucura, e ainda mais porque é uma experiência diferente. Eu já faço acompanhamento de filme mudo há muito tempo, o Cinepiano já completou 10 anos, mas dessa forma pandêmica, vamos dizer, é uma novidade, acho que para todo mundo, né? Uma experiência diferente. Então, para explicar para você que está vendo em casa, eu assisti o filme, e como as pessoas que já conhecem o espetáculo, eu simplesmente fiz o acompanhamento improvisado ao vivo. Ou seja, eu fui vendo o filme e fui tocando como é habitualmente meu espetáculo. A gente vai falar um pouco em detalhes. E aí eu mandei esse material para o Hertz, que assistiu o filme na casa dele e foi fazendo uma improvisação em cima da minha improvisação. Então, um processo bem maluco, né, Hertz? Conta para você, assim, você achou muito doido? Como é que deu certo, enfim? Eu achei demais. Eu adoro essa fogueira, assim, né? De cair ali e se vira, né? Então, o negócio é que numa versão ao vivo, assim, eu acho que eu teria um feedback. Eu poderia responder, você poderia responder o que eu faço, né? Talvez, né? Exato, Então, e exato. eu fui seguindo você. Mas, na verdade, como você é o cara que tem a experiência maior nesse acompanhamento de filme, né? E, na verdade, é tão incrível a sua improvisação ali que parece até que estava escrito, assim, porque a gente vai muito colado no filme, muito legal, assim, muito bem acabado, né? Sim, Então, para mim foi muito desafiador e muito legal, assim, de seguir atrás, né? De tentar sim. não atrapalhar e... Mas eu Aventura. saí, aventura total. Eu saí botando violino ali, né? Tipo, eu via, Sim. tipo... E, e o filme eu Isso... tinha visto, né? Eu tinha visto já o filme também, Sim, mas eu tinha visto faz um tempo, né? Quando você me chamou para ver sim. o coisa. E eu não sei como é que você faz para você memoriza todas as cenas do filme antes ou você vai improvisando mesmo de acordo com o que você vê, assim? Não, então, boa pergunta, até porque explicar um pouco para as pessoas que não conhecem esse tipo de acompanhamento, né? Na verdade, o importante para mim é conhecer o filme, saber realmente a história, né? Uhum. Como a gente fala, o arco dramático, os atos, os personagens, né? Como vai se desenrolar a trama, né? Mas, de fato, eu sempre faço, e eu acho que esse é uma grande curtição, porque de uma certa maneira é uma atualização de uma coisa que se fazia de fato no cinema mudo, que é 100% improvisação. Dá play aí e vamos tocar. É Uhum. lógico que com o passar do tempo você acaba montando um vocabulário de clichês, particularmente comédia, que usa muito, às vezes até a obviedade de determinados temas, né, da relação entre temas que transmitem determinadas emoções, né? Então, o tema romântico, o tema da correria, o tema do Uhum. humor, né? E, enfim, aí com esse vocabulário você vai assistindo o filme e vai... já fiz essa metáfora aqui,
e sempre faço, de comparar a partitura. A minha partitura é o filme, né? Então não adianta eu tocar o tema A, B, bonito, feio, lindo, virtuoso ou não, se não estou em sintonia com o filme. O importante é tocar com o filme. Eu posso tocar uma notinha, né? Uma melodia, às vezes, simplesérrima, do ponto de vista de composição ou interpretação. Uma coisa super simples, mas se tiver em sintonia com o que está acontecendo na imagem, é gol, né? A mágica da trilha sonora é isso, né? Da música estar em sintonia com o que está acontecendo. E isso não precisa ser redundante, pode ser também, às vezes, subversivo, às vezes diverso do que o diretor está querendo passar, enfim. Mas aí, essa loucura, para quem não... Isso eu acho legal você ter falado da aventura, porque para quem não é músico, às vezes não entende. Mas espera aí, você está improvisando, né? A improvisação não significa que você não estuda, que você não pensa em nada e vai improvisar. Né? A improvisação musical, como no jazz e tal, você sim precisa estudar muito o vocabulário da improvisação, né? Como se fosse... você vai colecionando vocabulários musicais, fraseados, melodias, temas, cadências, ritmos, vários clichês, onomatopeias, motivos. E aí, quando você precisa deles, eles estão na ponta dos seus dedos, né? Você já vê uma imagem e já sai tocando aquele tipo de emoção que você quer passar e tal. E nesse sentido, o que a gente fez foi uma loucura dobrada, eu acho. Porque, como você bem falou, e isso é legal para quem não é músico, né? Às vezes não cai essa ficha, mas quando a gente está juntos, fisicamente, enquanto eu toco, você ouve o que eu estou tocando e reage ao que eu estou tocando. E eu também reajo ao que você está tocando. Então, numa banda, né, num espetáculo de improvisação de jazz, por exemplo, todos estão interagindo e reagindo à interpretação do outro, né? E esse é um processo lindo, né? Tem um livro que... Música, Cérebro e Êxtase, que eu gosto muito, que esse cientista que escreveu o livro, o Robert Jordan, ele analisa justamente essa interação dos músicos, sabe, da improvisação, analisa do ponto de vista neurocientífico. É um negócio fascinante, né? Tocar junto com outro músico e improvisar, né? Ainda mais, né? Mas, enfim, o que a gente fez foi um pouquinho louco, porque, como você falou, a minha improvisação já estava feita e você fez uma improvisação em cima da improvisação. Eu fiquei pensando depois, tipo, tocando, né, junto, eu fiquei pensando assim, que seria difícil também fazer, eu não sei se seria melhor fazer na hora, porque talvez eu já atrapalhasse, sabe assim, talvez... Sim. Eu fico, porque assim, é uma linguagem que você domina muito, né, que é essa linguagem da improvisação, acompanhando o filme. Isso. E eu não, né, eu fui atrás de você, então eu tô acostumado a improvisar, mas improvisar com os músicos só, improvisar só pensando na música, não pensando... Eu até já fiz um projeto com o Benjamin Taub, que era um projeto bem legal, que era a gente improvisava em cima de poesia, né? As pessoas declamavam poesia e a gente improvisava. Só que a poesia, ela não tinha a gente não tinha essa... O rigor do timing, não é? Exatamente. Não tinha isso. Não tinha... Tipo, a gente ia lá reagindo na hora e beleza, né? Tipo, ali você fazendo, eu ouvindo falando, nossa, não é possível que ele tá improvisando tudo, porque tipo, é tudo tão no timing perfeito, muito legal. Então, acho que até se bobear foi melhor. Porque talvez eu ficasse, talvez você te atrapalhasse, né? Não, atrapalhar não, mas eu imagino, porque já está solidificado o meu trabalho, né? Já está feito, então fica uma coisa mais estável para você, né? Talvez. Então, fica bem estável. É muito louco, né? Tem uma coisa também que quando o filme é como se fosse um metrônomo, né? É ele que vai ditar os... E aí, eu já experimentei gravar ao vivo com um metrônomo, tinha uma banda toda tocando com metrônomo. Sim. E é muito esquisito. Eu acho que funciona pior do que quando toca sem metrônomo, porque quando tem um metrônomo, ninguém toca junto, todo mundo toca só com o metrônomo, né? Então, tipo, eu acho que quando a gente vai gravar com o metrônomo, é sempre bom um gravar primeiro e depois o outro gravar em cima. Eu sempre acho isso. Porque aí o cara vai tocar com o cara que gravou, não com o metrônomo, né? Então, tipo, nesse caso, assim, se o bobear foi melhor. Vamos ver como é que ficou. Enfim, o pessoal vai ver junto. Eu achei muito divertido. O pessoal vai ver junto com a gente. Mas uma coisa que eu achei
demais, é lógico, na tua performance em particular, é que você é um cara especial mesmo, no sentido de ir atrás e acertar. Isso é uma coisa que envolve não só tocar bem, o virtuosismo de interpretação, mas o ouvido, né? Porque você tem que entender a intenção que eu estou dando naquela cena, não só a melodia, não só a harmonia, né? Mas você tem que entender se eu estou indo para um lado feliz, para um lado triste, se eu estou descrevendo uma cena que vai correr mais, correr menos, porque realmente um filme desse, ainda que o timing da comédia é muito particular, muito específico, que esses comediantes, eles são gênios, porque, filmes da década de 20, né? E os caras já desenvolviam um ritmo, um timing de comédia muito esperto, né? Então, cada uma dessas sequências, e vem uma em cima da outra, né? No momento, ele é um palhaço, um clown, que é o personagem dele, que se envolve em uma aventura atrás da outra. É assim, não tem uma cena de 2 minutos sem que ele se envolva em alguma confusão, né? Total. E cada confusão dessa, eu também tenho que, eu pelo menos gosto de descrever, de entrar nessa aventura junto com ele. Então é por isso que a gente acaba não conseguindo tocar um tema longo. A gente não toca uma música em nenhum momento, porque no momento em que você está desenvolvendo uma ideia musical, um tema, um ritmo, né, ele já parte para uma outra sensação, né? E aí tem que mudar. Isso foi muito louco, porque é uma rasteirinha, né? Você tá ali, você fala assim, ó, agora entendi que tá rolando aí, pum, mudou tudo. Exato. Muito legal. Isso é legal, porque também para quem não é músico, não sabe às vezes o que é rasteirinha, tipo, o cara tá indo numa direção, tá falando uma língua, de repente ele começa a falar outra língua, e, poxa, eu tava falando aquela língua, e aí rola um erro, rola um improviso, que você tem que corrigir uma frase. Mas isso eu acho que é o grande lance de saber que está sendo feito ao vivo, que está sendo improvisado. Isso é muito legal. Eu estava até falando aqui para o Herz, já antes da gente começar a conversar, que o público vê isso, a galera vê, você que vai ver isso, né? Que tem uma perseguição de melodias, de ideias, né? E que às vezes dá uma saidinha do trilho, mas isso não é um erro, é um floreio, digamos. É um negócio muito divertido. Eu acho que faz parte da emoção, né? Total. Você vê aí que os caras estão ali seguindo, ali fazendo o negócio, né? Eu acho que é divertido, assim, pelo menos. Em cima dessa narrativa, né, que é tão rápida, é tão cortada, tem uma coisa também que eu queria dar um spoiler para as pessoas, porque eu acho legal a gente contar um pouquinho de alguns truques, vamos dizer, para quando o cara assistir, ele ver que tipo de truque a gente usa, né? Então, por exemplo, eu vou até, acho que o som tá rolando, né, do piano. Você consegue ouvir mais ou menos, Herz? Eu tô ouvindo bem. Boa. Então, por exemplo, nesse filme do Safety Last tem um teminha de amor, né? Que, vamos dizer, como não poderia deixar de ser, o nosso herói, ele tem uma amada, né? E essa relação entre ele e a amada é acompanhada de um teminha de amor, que é mais ou menos assim. Enfim, e aí segue, né? Tem um pouquinho mais longo. Mas esse tipo de clichê romântico e tal, eu procurei usar precisamente essa melodia ao longo de algumas cenas em que tem esse clima. Você pode perceber, agora que eu estou contando justamente para você perceber isso, você que vai assistir, que logo no começo você já vai sentir a presença desse clima, mas esse clima romântico ele pode mudar também de textura. Então, na composição, a gente chama isso aqui pode chamar isso também de um leitmotiv, é um motivo musical associado a algum aspecto da narrativa, né? A gente até já falou isso em um outro workshop. Esse motivo, eu posso mudá-lo, eu posso fazer uma variação, como a gente fala na composição, posso variar ritmo, harmonia, melodia e dar a ele uma cara de algum outro tipo de emoção dramática para o filme. Né? Então, se eu toco da maneira que eu toquei, ele, vamos dizer, ele é bem romântico, né?
Agora, se eu fizer assim... Só o fato de eu mudar um pouco o ritmo, mudar a oitava, né? Eu estou tocando o mesmo leitmotiv, mas evidentemente eu estou tentando já passar uma outra emoção. E isso a gente faz com todos os motivos, todas as ideias, todos os clichês a toda hora. E eu acho que isso é que ajuda a você ficar conectado no filme. Porque mesmo que você não saiba disso voluntariamente, tecnicamente, né? Lógico, ninguém vai fazer uma análise musical e tal disso, mas involuntariamente, subliminarmente, você entra nessa emoção, né? Isso que eu acho muito bacana desse acompanhamento, que a música conduza a sua emoção, ainda que você não domine essa sintaxe, que você não domine essa técnica. Você não precisa nem saber o que é harmonia, melodia e ritmo para entender, né, que a música, para perceber que a música está te emocionando, né? Não sei se você percebe, ou curte ou percebe isso também, Hertz. Não, total. Eu sempre gosto de fazer uma analogia da música com a palavra, né? A música é uma língua, né? Como a gente conversando aqui, né? Então, para mim, assim, o conhecimento da harmonia, da análise musical é um pouco como o conhecimento de gramática nas línguas, né? Sim, o discurso, né? Você pode falar muito bem uma língua sem conhecer, sem ter ido na escola, sem conhecer gramática. Sim, você pode entender tudo, claro, né? você pode entender, você entende, né? Tem várias pessoas, muitas vezes, que nem foram à escola e falam, né? Conseguem falar, se comunicar super bem, né? Então, claro que se você for à escola, se você aprender a gramática, aprender, desenvolver seu vocabulário, você vai se articular melhor, talvez, né? Ou de uma outra maneira, mas as pessoas têm essa intuição, eu acho, as pessoas, pelo fato de ouvir já muita música desde pequeno, Pô. Então as pessoas já falam música, pelo menos já entendem, né? Já entendem, opa. Já entendem música. Sim. Tem vezes que não entendem, assim, não sabem explicar o que está acontecendo ali, mas ela entende, porque a linguagem ela entende, né? Então, sem dúvida. Você mostrou ali os dois exemplos, as pessoas entendem. Tipo, ninguém acha que. Se você falar qual que é o mais romântico, qual que é o mais brincalhão, não vai ter dúvida, né? Não vai ter dúvida. É isso que é lindo da música, exatamente. Você não precisa dominar a sintaxe para receber a mensagem, né? E a gente está o tempo inteiro contando, narrando, dando o nosso discurso. Isso que é legal. Né? Total. Às vezes, é um fundinho musical. E aí eu brinco, o Ennio Morricone, nosso mestre, né? Homenageado, inclusive, do festival, ele falava isso, cara, para mim não tem fundo musical no cinema. Você colocou uma nota ali, já está querendo dizer alguma coisa. Né? Um intervalinho, uma coisinha, você já está querendo, né, uma cena, sei lá. E é muito legal como o cérebro nosso, como a nossa percepção, processa isso rápido. Aparece um casal ali na tela e eu ponho isso, ó. Claro. Acabou. Qualquer pessoa do mundo, você não precisa um segundo para identificar que alguma coisa não está legal, tem uma tensão. Né? Total. Não, Isso é muito divertido. Tinha um diretor que falava para o Maurice Jarre, uma história antiga, falava assim, a música manipula muito as emoções. E aí o Maurice Jarre teria dito para ele, mas manipula mesmo. Essa é a brincadeira, né? Tipo, é lógico que manipula, porque você pode estar o tempo inteiro dando esse discurso, né? Como a analogia que você fez da língua. Você está falando uma língua, então você está contando alguma história, né? Você botou a mão no instrumento, está contando uma história. Enfim. Total. E é uma narrativa que é totalmente emocional, né? É muito louco, né? Porque você não consegue, por exemplo, fazer um discurso... já tentaram, né, fazer discurso cerebral, né, fazer um discurso... É uma língua que não tem... A música é uma língua que não tem significado outro que não seja a música, né? Sim. Isso é muito louco, porque ela tem um significado, mas é um significado só emocional. Emocional, né? Sim. Cara, é muito louco isso, né? É muito louco, muito poderoso. Você não consegue, descrever uma cadeira com a linguagem musical. Exato. Mas você consegue descrever várias emoções, né?
várias emoções que as palavras não conseguem descrever, né? Isso que é legal. Muitos músicos, autores já falaram isso, né? A música, Debussy falava, né? A expressão do inexprimível, né? Quer dizer, ela consegue exprimir uma coisa que você não consegue explicar, mas a música passa, né? Essa emoção. Mas, cara, mas se tiver as referências, né? Porque é muito louco, porque eu acho que mesmo eu acho que as referências anteriores também são as que fazem isso, né? Sim. Tipo, por exemplo, se você pegar a gente, sei lá, eu não conheço muito música do Camboja. Se a gente for ouvir uma música cambodiana, eu tenho certeza que as emoções que ela vai passar para a gente, uma música instrumental, né? Sem falar da letra, né? Elas são outras emoções que vão passar para um cara que conhece, para um cambodiano, né? Sim. A gente está inserido nesse universo dessa música que você tocou, né? Sim. Então a gente entende isso, né? Exato. Talvez chegar para um aborígene ali, o cara não vai entender. Talvez não. De algum cara que nunca ouviu música, nunca ouviu piano, nunca ouviu, né? O cara talvez. Acho que talvez ele entenda, né? Talvez ele entenda alguma coisa meio os gestos, né? Assim. Eu chutaria que alguns aspectos podem ser entendíveis, vamos dizer, podem ser inteligíveis, podem ser, outros não, né? Porque tem muita coisa também que é mais primitiva, né? Tem, sei lá, associação, por exemplo, de sons graves, né? Tipo, sons graves até numa natureza ancestral, assim, no inconsciente assustador, coletivo. Né? Você faz o trovão ali, todo mundo conhece trovão. Se você faz isso aqui... Né? Tipo, talvez até o aborígene vai interpretar isso como uma coisa negativa, né? Acho que vai, Tipo... Não, acho que vai, porque o que tem isso aí, né? O que faz esse barulho, né? Só trovão, né? Só desespero. Exato. Mas é um negócio muito... então, eu fico pensando até, tipo... de novo, voltando a essa analogia da língua. Você ouve um cara xingando em alemão, eu não falo alemão, mas o cara xingando... Sim. Você sabe que ele tá xingando, o cara... né? Exatamente. Mas se ele tá falando assim, um negócio, uma poesia, aí você sabe que ele tá mais calmo, né? Tem algumas coisas que eu acho que passam em qualquer... Sim, em qualquer língua. Idioma. Né? De maneira similar, eu acho que tem isso com a música também, sem dúvida. Até porque a música, tipo, é uma... Não sei, aí na minha visão é muito mais do que arte ou não arte, é uma expressão humana mais antiga que a própria linguagem, né? Então, como é que a gente vai querer... né, colocar muita regra nisso, né, se uma música é feliz ou não, se a música passa determinada emoção ou não, é uma questão muito primitiva na nosso DNA, né, bicho, foda, muito legal. E isso no cinema, cara, é uma fonte riquíssima de inspiração, porque a gente pode ir atrás desses clichês construídos, né, socialmente e historicamente na música ocidental, e também pode ir atrás de elementos que talvez sejam mais primitivos e mais misteriosos, né. Galera que tá falando, se tiver gente que tem dúvida, quer perguntar coisa, interagir, nós estamos ao vivo. E eu tô vendo a galera do chat aqui, a galera parece estar curtindo, mas ninguém mandou dúvida. Ainda mais com o Ricardo Hertz, aproveitem, meus caras. Bom, eu nem falei muito do trabalho do Hertz, porque deveria, porque o cara é muito fera, procurem saber, porque o Hertz é foda. Não tô aqui puxando sardinha, não. Mas eu queria só que você contasse. Dá tempo do Hertz contar rapidamente um pequeno 2 minutos para você contar um pouquinho do seu trabalho atual e deixar, enfim, os seus contatos, porque eu queria que as pessoas te conhecessem, quem não conhece, né? Eu tenho um canal no YouTube, né? Que eu até tô tentando aqui, deixa eu ver se eu consigo botar falar no chat. Acho que eu não consigo escrever aqui no chat. O último espetáculo que eu vi do Hertz foi um trabalho que ele fez com o quarteto do município de São Paulo, não foi? Isso, Quarteto da Cidade. Esse é o espetáculo inteiro, tá no canal do Teatro Municipal. Cara, um negócio lindíssimo. O Hertz foi convidado pelo quarteto, que é talvez o quarteto mais respeitado, né, erudito do Brasil, que é o Quarteto da Cidade de São Paulo. O Hertz foi convidado para interpretar as suas músicas, as suas composições, com eles, que é um negócio muito especial, e ficou um negócio lindo. Eu acho que o legal é que você circula pelo
pelo violino mais roots, mais brasileiro, mais, É, né, étnico e tudo mais, e pelo erudito, quer dizer, é uma eu formação. agora tô assim, eu vim do erudito, né? Então eu tenho essa coisa dessa linguagem erudita na cabeça, assim, né? Muitas vezes eu toco umas coisas que são de música erudita, mas meu trabalho assim é mais focado na música popular, né? Esse com o quarteto foi uma mistura dos dois. Mistura. Eu acabei de dar um oi agora aqui no chat, Pô, no chat do YouTube. Então aí quem quiser segue meu canal, tem um monte de coisa, uma coisa legal, não sei, mas coisas minhas lá. sim. Não, E legal. espero que todo mundo curta. Muito legal. Sou muito Mas valeu fã. aí pelo convite, viu, Tony? Muito massa. Que é isso, bicho. A gente tinha feito um clipe junto que eu acho muito legal também. Que Ficou convido a massa, todos né? verem. Tá no canal do Cine Piano, o clipe que a gente fez lá, interpretando o tema do filme Monstros S.A. E o Vers quebrando tudo. E aí ainda a gente estava Imagina. acompanhado pelo Edgar Giannulo, que é um grande guitarrista, feríssima. Foi muito Enfim, foi bom. muito legal fazer aquele clipe com vocês. E agora estão avisando que a gente. Matheus pergunta como Na hora Opa, do era o filme. processo criativo das trilhas na época do cinema mudo, se existiam partituras e se sim. tinha referência à música clássica. Pô, o Matheus está fazendo uma pergunta legal, como era no cinema mudo, se existiam Hum. partituras pré-compostas. Isso é uma pergunta muito legal, muita gente faz. Alguns poucos filmes, principalmente os maiores, tal, O Nascimento de uma Nação, o Metrópolis, do cinema alemão, alguns tiveram sim partitura escrita originalmente para eles. Porém, na época do cinema mudo, como as cópias circulavam pelo mundo inteiro e era muito difícil ter o acompanhamento de partitura junto, por quê? Por exemplo, o Metrópolis, a música do Metrópolis foi escrita por uma orquestra sinfônica. Só que o Metrópolis ia passar em outro lugar, em uma cidade qualquer, não tinha aquela orquestra sinfônica para interpretar aquela música que tinha sido escrita. Então, muitas vezes, era o pianista que estava no lugar, ou era a pequena orquestra que estava no lugar, que tinha que dar um jeito. Então, era muito comum a improvisação, a adaptação. E a música do Metrópolis eu citei como exemplo, porque ela foi, para vocês terem uma ideia, ela foi perdida porque ela foi praticamente desprezada. O filme nunca era acompanhado naquela época com música ao vivo, então ela foi praticamente perdida. Descobriram recentemente tal, que tinha uma música original. Então, sim, existiam muitos filmes que tinham partitura original, mas era muito mais comum adaptações, versões, improvisações, ou orquestras dos cinemas que faziam coletâneas de músicas para acompanhar os filmes, né? Então, só depois do advento do som, lá no fim da década de 1920, é que realmente a invenção da trilha sonora possibilitou então que os músicos pudessem compor, gravar e sincronizar com os filmes. Que aí a gente já tem o cinema sonoro. Né? E o Chaplin, ele compunha as Uma- coisas. O Chaplin, só respondendo a pergunta do Hertz também, que muita gente faz. O Chaplin começou a compor as músicas por filmes dele muito depois do cinema sonoro surgir. Isso é uma curiosidade Ah, interessante, porque na época do lançamento dos filmes, aqueles temas famosos, bonitos do Chaplin não tinham sido compostos. Entendeu? Porque o Chaplin, ele viveu, né, no cinema mudo, a sua fase belíssima, o início de um grande gênio do cinema, e depois ele entrou no cinema sonoro. Os filmes mais clássicos dele, Vida de Cachorro, Circo e tal, ele só foi fazer a música muito depois, mas muito assim, 40 anos depois. Entende? Então a música que a gente conhece desses filmes, ela é feita muito depois do cinema mudo. Isso é uma coisa muito curiosa, muito interessante. muito legal. O Nelson Guarneiro pergunta para o Pérez como você acha que o Brasil poderia criar uma classe forte de músicos focados em trilha sonora? Sim. É interessante porque, boa pergunta, o Nelson está perguntando para o Hers, como que você acha, como músico, que o Brasil poderia criar uma tradição forte de músicos que compõem para cinema? E a trilha sonora E é uma pergunta interessante porque o Hers participa de muitas trilhas sonoras, né? Com o Eu acho que o Antônio. Brasil tá cada vez mais forte, né? Tem muitos compositores de cinema, né? Você compõe Sim. para cinema também. É, Aqui no festival tem vários, o Antônio Pinto, a Bujanra, né? sim, sim. É, eu acho que a gente está cada vez mais forte, né? Eu gravo muito para o Beto Vilares também, que também compõe Beto. muito para cinema.
Eu não sei, pela minha impressão, tem bastante compositor muito bom de música de cinema aqui no Brasil, assim, Sim, né? Eu sim. acho que agora, talvez com esse negócio da globalização, talvez cada vez mais, né? Porque Sim, antes você tinha que estar lá, né, para estar fazendo esses blockbusters aí, você tinha que morar lá, né? Tinha que estar lá falando com os caras, não sei o quê. sim. Talvez agora com esse negócio da globalização e da internet, cada vez mais as pessoas compõem assim, morando em outros lugares, né? Eu Ah, acho sim. que, Sim. Agora não já é? tá. Não sei se você acha isso, né? Não sei se. Não, eu concordo, sem dúvida que essa revolução, e ainda até acelerada pela pandemia, né, tá realmente mudando e em alguns aspectos para melhor, né? Assim, a possibilidade de gravações que até um tempo atrás era uma coisa esporádica, uma coisa específica, uma coisa mais difícil, mais cara, agora está virando, né, mais lugar comum, né? Uhum. Temos mais. A produção está sugerindo mais dúvidas aqui. Como que é o diálogo do criador de trilha sonora com o criador da obra audiovisual? Ah, sim. Ana Flávia. A Ana Cláudia está perguntando como é que é o diálogo do criador da música com o criador da obra audiovisual, né? Não sei, você quer comentar, Hertz? Então É, eu não sou esse cara, não né? é esse cara que lida muito com isso, né? Eu gravo depois a música já composta. Eu compus música para teatro um pouco, mas fala você, que você que é o cara É, dessa eu, relação. na maioria das vezes existe um trabalho bastante intenso, porque eu acho que o Morricone resumiu muito bem a importância do entendimento do papel do músico dentro do cinema, né, do compositor. E ele falava assim: quando eu componho uma música absoluta, para mim, quer dizer, eu componho uma obra de concerto, é um trabalho. Quando eu componho para um filme, é um trabalho meu, mas que está a serviço da obra de um outro autor, que é o regista, o diretor, né? Então, ele via, e ele, poxa, ele não precisava provar nada para ninguém, ele é realmente um mestre e que tinha muito a ensinar. Ele via essa distinção muito clara entre o músico que faz a música absoluta para si, pelo concerto, que escreve e tal, com o músico que a sua música serve a um propósito que vai além dela própria, né? Então, acho que isso é muito importante. As relações são muito intensas, muitas vezes. A gente tem casos na história famosos do cinema mundial, né? Tipo, de parcerias muito intensas. Nino Rota, Fellini, Bernard Herrmann e Alfred Hitchcock. Até mais recente, Danny Elfman, Tim Burton. São relações de diretores e compositores que são muito profundas. Até o Morricone e o Tornatore, né? Que trabalharam muito juntos. E aí você acaba desenvolvendo uma relação mesmo de confiança. O diretor coloca o filho dele, que é o filme, nas mãos, né, digamos, do Uhum. compositor, e o compositor consegue. Eu convido também todo mundo a participar do papo que a gente vai ter com os compositores o ano que vem, eu ia falar, amanhã, né, com o Antônio Pinto, André Bujanra, com o Alexandre Guerra, e a gente vai discutir justamente isso, como essa relação se dá, como esse processo se dá. É bastante interessante e bastante complexo também. Muitas vezes é o céu, outras vezes é o inferno. Regina Brasil pergunta Regina qual Brasil, a trilha que influenciou o seu trabalho e também do resto. ótimo. A Regina Brasil está perguntando um trabalho que influenciou, um trabalho de cinema, acho, né? De trilha sonora. De trilha sonora que influencia você, ou de repente uma preferida, sei lá, e que influenciou o meu trabalho. Manda, Hertz, trilha Um trabalho sonora. mas assim, de trilha sonora, De né? trilha sonora. Sei lá, uma trilha que você. Que eu curto. Putz, eu falei até num negócio, nasci em 78, né? Então, Sim, eu peguei todos aqueles filmes blockbusters dos anos 80, né? Então, sim. tipo, todos os filmes, as trilhas do John Williams John ali Williams. foram, tipo, não, é um negócio inacreditável. Mas o Morricone também, né? Essas Ah, Cinema Paradiso, como é que chama? A Missão. Missão, É, Intocáveis.
Já toquei muito, né, também, tipo, já toquei... quando eu fazia, quando a gente tocava em casamento, tocava nessa coisa, tocava direto as músicas do Morricone, né? Essas aí são Sim, de lei. posso imaginar. Então, são lindas, né? Tipo, são demais, né? Sim. É, já para mim é impossível dizer uma coisa só, mas eu cito de fato Morricone pelo fato da gente ter conhecido o maestro, de ter trazido ele para o Brasil, tem uma longa história muito bacana, é muito forte para minha vivência, né, profissional e de inspiração. E por ser um mestre mesmo, porque eu acho que ele não só, para mim, compunha coisas lindas e melodias boas e grandes orquestrações, tá? Mas ele entendia muito bem como é que funcionava esse universo da música para o filme, né? Ele era um Uhum. grande narrador de histórias e compreendia o processo e compreendia a cabeça dos diretores e era muito humilde nesse sentido, porque no fim é isso que ele falou, né? A sua música está a serviço da obra de um outro cara, então o seu apego vai até um certo ponto, você tem que ter realmente o jogo de cintura e a sabedoria, muitas vezes, de entender qual que é o seu papel ali, né? E como a sua música, o seu know-how e como a sua sabedoria e como o seu talento pode ajudar aquela obra que é o filme, né? Não, é engraçado, a gente tem, às vezes, é, como é que eu posso dizer? Eu acho que a música, mesmo a música dita absoluta, ela Sim, numa sim. é Não, absoluta, na verdade. Ela sempre serve a um propósito, na verdade. sim, sim, Tipo, você pensa, quando eu, quando eu componho, quando eu faço um show, assim, né? Geralmente eu penso no roteiro do show sim, como se ele... tipo, aonde eu estou fazendo esse show? Como é que, para quem são essas pessoas? sim, Tipo, eu acho que isso, se não é contado, deveria ser contado para os músicos, né? Eu acho que sim, muitas vezes alguns músicos pecam nisso, né? De falar, não, eu faço minha música e o povo que se vire para entender. Tipo, é, ou o povo que se vire, né? Eu acho que é louco, né? Porque a música sempre, na verdade, tá seguindo algum tipo de. Claro que o filme é um roteiro muito mais atrelado mesmo, né? sim, Mas eu acho que é, a música ela tem que, né, seguir uma função ali, né? sim, Assim, são, mas, são, então, sabe que eu estava pensando num filme que eu achei muito legal, que depois que eu lembrei, boa. uma trilha que eu achei muito legal, a trilha do Perfume de Mulher. Quem é que fez? Você sabe quem fez a trilha do Ah, Perfume de Mulher? sim. Mas você está falando do score completo ou do tema lá do tango, que é do Não, não, Piazzolla? não, não. Do score, do Ah, do score. score mesmo. Do Ah, score. Essa trilha é muito boa. Eu sim, comprei até na época, eu comprei o CD da trilha, porque eu achei muito louco. sim, sim. É um piano, depois ele foi usado em vários negócios, esse negócio de fazer uma melodia meio paralela no agudo e no grave, assim. Sim. Ó, Depois boa quem. dica do Hertz. Boa dica aí. Fiquem ligados. Eu acho essa trilha demais. Do Perfume de Mulher. E nós, como nós temos. 4 minutos para começar o próximo. Ah, perfeito. Então vamos dar uma encerrada aqui. Você responde pro chat. Isso, ó, o pessoal tá falando. Poxa, entra em contato com a gente, manda recadinho aí, é legal. Eu e o Hertz, a gente se divertiu muito nesse processo aí. Agora fiquem ligados, vocês vão assistir daqui a 3 minutos, mais ou menos. E eu acho que tá demais. E mantenham contato com a gente, né, Hertz? Põe É as isso suas aí. as Agora a gente dúvidas vai aí, lá. depois a Agora a gente gente vai. responde. Agora eu vou assistir o filme no chat ali. Então, se quiser, alguém quiser falar agora, vou ver se eu respondo no chat. Isso aí demorou. E fiquem ligados na programação, nas redes sociais, você encontra toda a programação. Hoje, amanhã e sexta-feira. São 3 dias muito E, aliás, intensos. parabéns, hein, pelo festival. Muito massa. Oh, valeu! Tá sendo Eu muito vou bacana mesmo, assistir. graças à equipe incrível que está aqui, permitindo toda Isso aí. essa loucura aí. É isso aí, temos Arrebentaram. resistir, né? Eu acho que a cultura, a arte está salvando a gente, né? Bora. Total. Total. É isso aí. Valeu, Hertz, um abração. Valeu, Tony. Obrigado. Valeu, Até já. pessoal. Fiquem Valeu, ligados. pessoal. Fiquem ligados mesmo. Vale a pena.